Boa tarde, hoje falaremos sobre a linearização de restrições não lineares. Vocês já viram nas nossas últimas aulas que você resolver um problema de programação não linear pode ser uma tarefa um tanto quanto difícil. Então, se houver formas que você possa simplificar esse problema, fazendo com que parte das restrições que eram não lineares voltem a ser lineares, você facilitaria a resolução. Eu vou citar aqui dois casos que seriam casos mais simples de a gente linearizar um problema. Primeiro caso, imagine que você tem uma multiplicação de variáveis, por exemplo, x1 vezes x2, e ambas são binárias. Esse procedimento pode ser usado também para quando você tiver alguma coisa do tipo x1 ao quadrado. A gente poderia fazer esta substituição de variáveis que está aqui. Como funcionaria isso? Vamos abrir aqui uma planilha. E vamos dar uma olhada nisso. Então vamos supor aqui que você tem uma variável x1 e x2 que são binários. E vamos colocar aqui o resultado que seria de x1 vezes o x2. Este aqui então vai ser igual a este vezes esse. Quais são as combinações possíveis? x1 e x2 pode ter o valor 0. Ou pode ter 0 para x1 e 1 para x2, 1 e 0, ou 1 e 1. Se ambas as variáveis são binárias, essas são todas as combinações possíveis. E esses seriam os resultados quando você multiplicasse um pelo outro. Agora eu vou trocar esse x1 vezes x2 com uma variável chamada y. E eu vou colocar ela aqui do nosso lado. Se a gente for olhar essa variável y trocando, vamos supor o seguinte. A primeira restrição que a gente vai ter é esta que y tem que ser menor ou igual que x1. Se y for menor ou igual que x1, quais são os valores possíveis considerando que y é binário? Que ele poderia assumir? Ele só pode assumir o valor 0. Para essa segunda combinação, y tem que ser menor ou igual que x1. Então, novamente, ele só pode assumir o valor 0. Para essas outras duas combinações, o y ser menor ou igual que x1, números binários, eu poderia assumir 0 ou 1. Vamos olhar agora a segunda restrição. Y tem que ser menor ou igual que x2. Se ele é menor ou igual que x2, aqui ele já está no 0, vai ficar sendo 0. Aqui o limite passaria a ser 1, mas como a outra primeira restrição limita ele a 0, fica sendo 0. Nesse aqui, ele tem que ser menor ou igual que x1, daria 0 ou 1, e menor ou igual que x2, então ele tem que ser 0. E esse daqui ele ainda poderia ser 0 ou 1. Vamos colocar agora aqui a nossa última restrição. Y, além de ser menor que x1 e menor ou igual que x2, que ele poderia ser 0 ou 1, ele precisa obrigatoriamente ser maior ou igual que a soma de ambas as variáveis menos 1. Soma de x1 mais x2 dá 2, menos 1, 1. Qual a única combinação possível para ele ser maior ou igual que 1? É 1. Então pode notar que essas três restrições combinadas substituem uma multiplicação de x1 vezes x2. Vamos seguir agora a mesma lógica, mas agora vamos supor que uma dessas duas variáveis seja real. Por exemplo, x2 seja real. Vou colar aqui embaixo. x2 nosso agora vai ser real. x2 ele vai variar num limite máximo de u. Então, x2 vai variar de 0 até um valor u qualquer. Então, vamos supor, por exemplo, que seja 100 aqui o u. E pode colocar o número que você quiser. Então, agora vamos colocar os limites. Ele poderia ser 0 ou poderia ser igual ao valor que está em u. Poderia ser 0 ou o valor que está em u. Então, são essas combinações possíveis para ele. Então, se x2 for 0, x1 também for 0, a multiplicação vai dar 0. Se x1 for 0, x2 for 0, for 100, vai dar 0.
1 e 0 vai dar 0, 1 e 100 vai dar 100. E se você trocar isso aqui para qualquer outro número, também você vai ter a mesma conta. Agora vamos olhar quais combinações você poderia colocar para que o y refletisse, o que a coluna y seja exatamente o mesmo resultado que está aqui. E vamos entrar com as restrições. Primeiro, y tem que ser menor ou igual que u vezes x1. Se o x1 for 0, não importa o valor de u, que y vai dar 0. Então esses dois aqui já está atendido. Aqui o que vai acontecer é o quê? O y pode ser valores entre 0 e u. Então ele vai variar de 0 até u. Aqui é a mesma coisa, de 0 até u. Agora vamos olhar as próximas combinações. Além de atender a primeira questão, precisa atender a segunda. O y tem que ser sempre menor ou igual que x2. Se o x2 aqui ele é 0, então ele não pode assumir nunca o valor de u, ele vai ter que ser limitado a 0. E a terceira condição, ele tem que ser maior ou igual que x2 menos u vezes 1 menos x1. Se o x1 vale 1, o que vai acontecer? Vai estar 1 menos 1 vai dar 0. Vezes u, não importando qual o valor de u, vai dar 0. Então ele tem que ser maior ou igual que x2. Então nesse caso ele sempre vai ser igual a exatamente o valor que tiver em x2. E vocês podem notar que essa combinação, se você colocar essa exceção substituindo qualquer outra, também vai bater o mesmo valor. Basta você trocar. Por exemplo, aqui nessa combinação aqui, ó, aqui estaria 1 menos 0, vai dar 1. Vezes u, que é 20, x2 menos, que é 0, menos 20, vai dar menos 20, e o y tem que ser maior ou igual que menos 20. Como ele é maior ou igual que 0, ele vai tender ao 0. Então, essa combinação funciona para qualquer um. Dessa forma, a gente consegue trocar isso daqui para ter uma linearização. Exemplo de aplicação disso. Vamos supor esse modelo aqui matemático. Eu vou pegar esse daqui e vamos linearizar ele usando exatamente aquela mesma sequência de operações. Então aqui nós temos x1 vezes x2. Nós sabemos que x1 e x2 são binários, está escrito aqui embaixo. Então, essa é a primeira parte que eu vou fazer. Eu vou trocar, então, x1 e x2 por um y. Tá? Coloco aqui só um enter para vocês poderem acompanhar a separação. Então, eu vou trocar x1 vezes x2 por um y, que pode ser o y1. Ficou aqui no lugar. Além disso, vou ter que adicionar essas restrições que estão aqui. Então, eu dou um enter aqui e coloco y1 tem que ser menor ou igual que o x1. Próxima, y1 tem que ser menor ou igual que o x2. Próxima restrição, y1 tem que ser maior ou igual que x1 mais x2 menos 1. Fizemos a linearização agora de x1 e x2 não existe mais e ele está linearizado. Eu preciso só incluir aqui nas variáveis aqui embaixo, adicionar aqui, deixa eu colocar aqui um new line, e colocar aqui que y1 pertence aos binários. Próximo fator que deixava essa restrição sendo não linear, esse modelo. Aqui está linear, 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 linear. Aqui é não linear. A gente tem um x3 vezes x4. Só que observe que agora o nosso x3 ele é binário, mas x4 é real. Então eu vou trocar esse x3 vezes x4 por uma outra variável,
que eu vou chamar de um y2. O y2 era 2 vezes o y2 era menor ou igual que 14. Então, a gente passar o 2 para o outro lado dividindo, 14 dividido 2, a gente vai estar que o maior valor seria 7 para y2. Dessa forma, o limite de u será 7. Então, a gente vai ter aqui que y2 deve ser menor ou igual que u, que no caso é 7, vezes x3. Depois teremos que pegar aqui a segunda restrição, no qual y2 deve ser menor ou igual que o x4. Terceira restrição, y2 deve ser maior ou igual que x4 menos o u no caso do exercício é 7. 7, lembrando, divisão de 14 por 2, que é o valor máximo que o nosso x4 poderia atingir, que era a nossa variável real no caso desse problema. Vezes 1 menos x3. E agora a terceira restrição, y2 tem que ser maior. Aliás, desculpa, a terceira restrição já fiz. É a quarta restrição. É a quarta restrição agora. y2 tem que ser maior ou igual que 0. E aí passo a adicionar aqui também no final que y2 tem que pertencer aos reais. Feito isso, nós temos nosso modelo aqui linearizado. Se vocês quiserem agora, pode resolver esse modelo usando o Solver, o Ling ou o software preferente de vocês e comparar com o resultado do problema não linear. Vocês vão ver que o resultado será o mesmo.